lá no João capítulo 20. Acharam aí? Lá no versículo 19. Gente, agora vamos lá. Agora deixa eu te explicar uma coisa aqui rapidinho. As coisas com Deus, a gente precisa abrir o nosso coração para entender. Jesus disse para Lídia, né? Não, ele disse lá no livro de Mateus: ouvir e entender. E a Lídia, ele abriu o coração de Lídia para que a Lídia entendesse, né, o que o Paulo pregava. Porque Deus, ele quando chama a gente, escolhe e nos escolhe, né, para servir a ele, com certeza Deus tem bons pensamentos sobre nós. Porque a palavra de Deus diz assim: eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, o pensamento de paz, não de mal, para vos dar o fim, né, de esperar. Porque, vamos supor assim um exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu sei que muitos de vocês, quer dizer, a maioria de vocês não vão entender direito, mas eu acho que dá para vocês terem mais ou menos uma ideia. Pastor, por que você acha que a maioria não vai entender direito? Porque João não é pai, Natasha não é mãe, né? Os que não têm ainda filhos, talvez não vai entender direito. Mas dá para você ter uma ideia. Você já sabe o que é um casal que planeja um filho. E quando uma mãe e um pai, eles estão, né, planejando aí ter um bebê, aí vai na mulher engravida. Assim que descobre que está grávida, pelo menos aqueles que planejaram, que querem, né, o filho, porque Deus, ele quer a gente, não, ele não teria criado a gente. Eles ficam felizes, já desde a barriguinha, tá grávida, menino ou menina, e já não vê a hora de saber se é menino ou se é menina. Para quê? Para começar a planejar o enxoval, já começa antes do bebê nascer. Estão prestando atenção direitinho, gente? Não deixa nada distrair vocês. Amém? Glória a Deus. Às vezes a pessoa vem para a igreja, a mente da pessoa fica voando. É uma distração do inimigo. Preste atenção direitinho no que Deus está falando, que a mudança da sua vida, suas bênçãos, está naquilo que você ouve. A fé vem por onde? Se você não ouvir, como é que você vai ter fé? Daqui a pouco você vai precisar usar a sua fé. Você já imaginou se o Davi não tivesse fé na hora que apareceu aquele Golias? Se ele não tivesse fé na hora que apareceu aquele urso no caminho dele, aquele leão? Com certeza, se ele não tivesse fé, ele teria sido estraçalhado. Muitas das vezes o inimigo tenta levantar coisas na nossa vida que, se você não tiver fé, você não consegue vencer. E para você ter fé? Para você ter fé, quando você vem na igreja, você precisa prestar atenção naquilo que Deus está falando. A sua mente tem que estar assim, envolvida na palavra. Você tem que entender a palavra ao ponto de que se você sair aqui fora e alguém te perguntar o que é que foi pregado, você sabe o que foi. Se você tiver que pregar essa palavra para outra pessoa, você sabe. Porque sabe quando você vai... Por exemplo, como é que você aprende numa aula? Como é que você aprendeu a escrever, ler, escrever? Tem coisas aí... Quer ver um exemplo? Vou perguntar um negócio a você. Quem foi que descobriu o Brasil? Tá, Pedro Álvares lá, quem falou isso pra você? Porque um dia você ouviu. Aí você é Pedro Álvares, acabar, você sai daqui, mas quem que a pastora pegou? Entendeu? Não pode, você tem que ser assim. Se alguém chegar perto de você amanhã, quem que a pastora pregou? Ela pregou lá no livro de João 20, versículo 19, sobre a incredulidade. Então você não está entendendo, você tem que saber igual você soube aí. Mas você sabe disso porque você estudou. Você está entendendo? Sim ou não? Quem foi o pai da aviação? Mas aonde que você aprendeu isso? Como é que você sabe disso? Você aprendeu em algum lugar, você prestou atenção, senão você não teria prestado atenção.
Ah, eu não aprendi na escola, mas pelo menos você aprendeu com alguém, você ouviu alguém falar, porque você sabe. Então a palavra de Deus, ela funciona desse jeito. Quando você está na igreja, você não pode deixar o inimigo transportar a sua mente. O pastor está pregando, você está pensando, mas aí eu não sei se eu vou fazer, eu não sei se eu vou lá, não sei o que eu vou fazer amanhã. Irmão, a gente nem sabe se a gente vai estar aqui amanhã. Mas como assim que a gente não sabe? Irmão, mas se Jesus vier hoje, isso não vai acontecer, em nome de Jesus não vai acontecer. Mas tu viu o que aconteceu de repente lá na Venezuela? Estava todo mundo passeando no shopping. Como é que eles iam imaginar que ia acabar tudo? Você está entendendo? Que aquilo ia desabar. Tem gente ali que morreu que nem imaginava que ia morrer aquele dia. Tranquilo, no passeio e vai morrer. Você entendeu? Então a gente não sabe nem o que vai ser amanhã. Então o que a gente sabemos é o seguinte: aprender com Jesus hoje, né? A gente guardar o que Deus está falando. Então, o que acontece? Vamos lá para a história do bebê de novo, tá? Vamos ver se dessa vez vai prestar atenção direitinho. Então, quando o casal planeja um bebê, que a mulher engravida, desde o momento que engravidou, antes de nascer, eles já começam, vai ser menino, vai ser menina, a planejar. Aí já começam a ver o enxovalzinho, que lindo, meu Deus. Aí eles vão lá, nunca viram o bebê ainda, mas eles vão lá na loja, aí vê aquele vestidinho, vai ficar lindo nela, esse sapatinho, essa tiarazinha, já imagina até a neném igual uma bonequinha dela, ela não viu ainda, mas está sonhando com o bebê. Eu aposto com você que quando uma pessoa está nesse período, ela não pensa assim, desgramado esse bebê, quando ele nascer ele vai ver só. Você está entendendo? Coitada dessa criança, vai sofrer a vida inteira, vai ver só. Entendeu? Coitada, ela vai vir no mundo para sofrer. Vai andar rasgado, entendeu? Não tem leite não, porque leite está caro. Eles não estão pensando assim. Tu acha que eles estão pensando assim? Se uma mãe e um pai carnal pensa desse jeito, imagina Deus. Porque desde quando você estava no ventre, Deus já planejou você. Ele já tinha sonhos para você antes de você nascer. Deixa aqui o livro de João, vamos lá rapidinho. No livro de Jeremias, capítulo 1. Então Deus não projetou você, sabe? Ele não formou você para você sofrer. Esse aqui quando nascer vai sofrer pra caramba. Deus não fez isso, gente. Deus tinha planos pra gente, planos bons. Assim são os pensamentos do Senhor. Ele falou, meus pensamentos são bons a vosso respeito. Você entendeu? A única coisa que às vezes sai um pouquinho fora do plano de Deus, que Deus não consegue nos abençoar, é quando nós saímos do propósito dele. Quando nós queremos fazer do nosso jeito, com a nossa ansiedade, a gente quer ensinar Jesus a fazer. Não, vou dar uma ajudinha aqui, mas Jesus não precisa da sua ajuda para te abençoar, você não tem que ajudar o Senhor. Você tem que aguardar, se você está na posição certa com Deus, a sua missão ali é você aguardar no Senhor. A Bíblia diz o seguinte, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje eu te ordeno, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. E você não precisa arrumar um jeitinho das bênçãos, não. Vou arrumar um jatinho para a bênção. Não, você está tentando ajudar Deus. Deixa que Deus sabe como Ele faz as coisas. O seu papel é você se colocar na posição da obediência e crer. Só isso. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Então, Deus já sabe, tudo que é para você, tua vida inteira, tudo que você, você fica tão ansioso, Deus já sonhou com tudo, Ele já tinha tudo planejado. Você entendeu? Já viu aquele casalzinho que fica pensando assim, quando ela crescer vai ser igual a mãe, vai fazer assim, 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 não, quando ele crescer vai ser um jogador de futebol, já viu? Só que às vezes a criança cresce com uma certa idade, fica adolescente, começa a bater o pé, não vai ser porcaria nenhuma, e começa a se rebelar contra os pais. Você
Você está entendendo? A paz, às vezes, o pai sonha tudo de bom, mas ele não quer. Começa a andar com a amizade errada, se perde no meio do caminho. Assim somos nós. O plano de Deus para a gente é bom. Ele sonhou com coisas boas, mas se a gente começar a se rebelar no meio do caminho, não quer saber de Deus, aí você está estragando o plano. Você entendeu? Você está estragando o plano que Deus tem para você, que é bom, não é ruim. Então ele está falando aqui: oi mãe, Deus abençoe, a paz do Senhor. Amém. Está mandando um abraço para os irmãos. Lá no livro de Jeremias, capítulo 1, ele está dizendo aqui, ó. Lá no Jeremias 1, versículo 4. Acharam? Assim veio a minha palavra do Senhor dizendo isso. Olha o que Deus disse, ó. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Ó. Antes de você ser formado, eu ser formado no ventre da nossa mãe, antes disso, Deus já conhecia a mim e a você. Ele já tinha um plano para mim e um plano para você. Ele já sonhou, porque nós somos um sonho de Deus, sabia? Nós somos aquilo que Ele sonhou e criou, para a glória dEle. E para um bom futuro, um bom plano para você. Jesus não ia criar você com esse aí, vai sofrer. Deus não ia criar isso. Ninguém vai botar um filho no mundo com esse pensamento. Estou grávida, esse aqui vai sofrer pra caramba. Ninguém vai fazer isso. Vê uma pessoa que está grávida se ela fala isso. O que você pensa do seu neném? Um dia vai nascer, eu estou toda feliz, já fiz o partinho. Os planos da pessoa é bom. Sim ou não? Assim é Deus. Deus, desde a madre, antes da madre, Deus já tinha sonhos bons sobre nós. Você está entendendo? Muitas das vezes, preste atenção, a gente com a nossa ansiedade, não saber esperar, não saber entender o propósito de Deus, se deixar, a gente atrapalha o plano de Deus na nossa vida. O plano de Deus é perfeito, gente. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você entendeu? Só que a gente ficar enfiando nosso pauzinhos para tentar ajudar, a gente atrapalha. Já viu o pintinho? O pintinho, ele é assim. Quando ele está dentro do ovo, da galinha, antes dele nascer, ele está falando tudo antes do nascimento. Quando chega o completo os dias certos para ele sair para fora, ele começa a bicar aquela caixinha do ovo de dentro para fora. Ele que vai quebrando com o biquinho aquela caixinha para sair. Há pessoas que dizem, a maioria das pessoas falam isso, que se você tentar ajudar, 99 das vezes você acaba matando o pintinho. Você está entendendo? Tem gente que, não, vou ajudar. Não, sei lá, sai descascando, achando que está ajudando o pintinho, entendeu? Mas na maioria das vezes, por incrível que pareça, o pintinho morre. É uma coisa natural da natureza. Ele vai picando, vai fazendo forcinha, daqui a pouco a caixinha quebra e sai. Porque isso aí é um caminho provido por Deus para ele vir ao mundo. Você está entendendo? Já é o plano de Deus. Então você vai tentar ajudar, você vai atrapalhar. A mesma coisa somos nós. Nós temos um caminho provido por Deus. Planos e propósitos que Deus sonhou na nossa vida antes de a gente nascer. E às vezes a gente quer ajudar Deus do nosso jeito, a gente acaba atrapalhando. Você está entendendo? Está demorando desse jeito, eu vou fazer desse aqui, que eu acho que o propósito de Deus é esse aí. Você acaba saindo do propósito de Deus. Então, ele está falando aqui, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Olha, antes da sua mãe te conhecer, do seu pai te conhecer, Deus já te conhecia. Então eu acho que não existe ninguém que te conheça mais do que Deus.
Não existe. Ele já te conhecia antes mesmo de você estar na madre. Então ele está falando aqui, ó. Eu te conheci. E antes que saísse da madre, antes de você nascer, o que ele fez, ó? Antes que saísse da madre, eu te santifiquei. E as nações eu te dei por profeta. Vamos dar uma paradinha aqui? Pastor, isso aí seguindo todo mundo é profeta? Não, estou querendo te dar um exemplo de que Deus já tinha sonhos para ele antes dele nascer. Você está entendendo? Deus já tinha propósito na vida dele antes dele nascer. Claro que aqui ele foi profeta, mas cada um de nós, Deus tem um sonho. Eu não sei qual é o propósito de Deus na sua vida, mas eu sei que Deus tem um propósito na sua vida. À toa, em vão, você não nasceu. E outra coisa, você não nasceu para sofrer. Eu tenho certeza que Deus não ia formar você na mata da sua mãe, botar você para fora do mundo para você ser um sofredor, desgraçado, andar rasgado. Deus não fez isso. Isso aqui é um exemplo de que Deus ele já tinha sonhos na vida desse profeta antes dele nascer. E todos nós é assim, gente. Antes da gente nascer, Deus já sonhou com o que ele queria para a sua vida. E é coisas boas, não ruins. Entendeu? Então, o que acontece? Eu estou te dando esse exemplo do bebê por causa disso. Porque antes de ser igual isso aqui, igual Deus falou, antes do bebê nascer, os pais já têm sonhos bons, já têm pensamentos bons sobre aquela criança. Vai nascer, vai ser um meninão, vai ter cheio de saúde, só deseja coisa boa. Só deseja coisa boa, não vai desejar coisa ruim. Sim ou não? Vai ser muito inteligente, não é esse os pensamentos? Agora você me diz, se os pais, a Bíblia diz, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu. Vocês estão entendendo? Então você e eu, nós não estamos aqui para sofrer. Como uma vez o meu pastor pregou, nós não estamos aqui para cobaia, vamos ver se vai dar certo aquele experimento. Não. Portanto, as coisas com Deus é tão séria que nós somos os únicos seres que Deus criou a imagem e semelhança dele. De Deus é o que, pessoal? Tá. Deus, ele é um vencedor. Deus não é um derrotado. O senhor fala, Deus foi derrotado. Tadinho de Deus, que sofrência como Deus sofre. Você não ouve falar isso? Não, Deus é coisa boa. Ele criou eu e você, imagem e semelhança de Deus. Qual é o pai que não quer dar coisas boas para os seus filhos? Me explica. Qual é os pais que não querem ver os seus filhos felizes? Pastor, então por que algumas coisinhas dão errado na nossa vida? Porque nem todos os filhos obedecem. Tem filhos que é meio rebeldinho, entendeu? Já viu? Que a mãe fala, tô indo, faz isso. Eu tava cansadinha, não sei o que eu tô fazendo. Aí atrapalha Deus. Atrapalha os pais. Funciona desse jeito. Não podemos atrapalhar Deus. Então, aqui a gente já viu que ele tinha planos, né? Antes dele nascer. Deus tem propósito para a gente antes da gente nascer. E lá no livro de Isaías, vamos lá, antes da gente voltar antes da gente ir lá no estado, lá no livro de Isaías, pessoal, vocês já entenderam a primeira parte, entenderam? Vamos entender o resto. Deixa eu ver esse Isaías. Esse. Jeremias 29. É o quê? Eu bem sei. Isso aí. Tem Jeremias? A gente já estava lá, vamos voltar todo mundo para Jeremias.
pensei que era Isaías que falava. Acho que Deus hoje quer falar só no livro de Jeremias. Acharam aí? 29, 11. Então, acharam? Acharam aí? Ele está falando aqui, ó. Porque, preste atenção nisso aqui. Porque eu bem sei os pensamentos que penso sobre vós. Vamos dar uma paradinha aqui? A gente tem que ir andando e ir parando para escutar, para você entender. Senão não adianta ler, não entende nada. Ele está falando, eu bem sei os pensamentos que tem sobre vós. Você já parou para pensar no que significa isso? O quê? Deus pensa em nós. Hein? Pensa em nós. Quem somos nós, né? Com tantos milhões de pessoas na face da terra, Deus pensa em você. Hã? E o segundo passo é que eu acabei de falar. Quando a mulher está grávida, está aguardando a vinda do neném, ele começa a fazer bons planos. Ele pensa no futuro daquela criança. Ele pensa o melhor para aquela criança, sim ou não? Assim somos nós. Quando Deus planejou a gente, Ele já pensava em nós. Como seria o nosso futuro? Tudo que você quer, que tu fica com aquela ansiedade, já está tudo, na verdade, isso tudo já está tudo escrito. Os planos de Deus, o que Ele sonhou para você, já está tudo projetado, tudo. Você não sabe o que é, você mas Deus já sabe, já está tudo escritinho lá. Mas de vez em quando você dá uma saidinha do que está escrito. Aí Deus tem que... Não é isso não, plano é esse. Sabe como se fosse uma rota que já é planejada? Que Deus já sabe o começo, já sabe o meio e já sabe o fim. Só que, de vez em quando, você sai daquela rota. E Jesus está vendo, se você sair daquela rota, não vai chegar no fim. Então, Ele tem que trazer você de volta, através da palavra, para você não errar a rota. Mas Ele já sabe certinho. A sua caminhada, a sua jornada já foi planejada. Ela já está toda certa no coração de Deus. Por isso que não adianta ansiedade, não adianta pressa, não adianta querer chegar na frente de Deus, não adianta. Tudo. Por isso que às vezes a gente fica ansioso, o negócio não acontece. Porque lá no livro do Senhor, às vezes, meu Deus, mas por que ainda não aconteceu? Mas está planejado só para o mês que vem. Então você não vai poder pagar lá e reescrever a história toda de novo, você vai ter que esperar a hora certa de chegar. O que Deus planejou, você está entendendo? Poxa, eu queria chegar lá na praça de Vila São Luís, mas você quer pular esse trajetório todinho. Não tem você dar um pulo e aparecer lá, ou se transportar para lá. Você chegar lá, você vai ter que andar essa parte. Poxa, mas eu não quero ir a pé, irmão. Se você for de Uber, você vai ter que passar isso aqui. Se você for de moto, você vai ter que passar. Se você for de avião, você vai ter que passar. De qualquer forma, você vai ter que fazer aquele trajetório para você chegar lá. Então não adianta eu querer pular aquilo ali e querer chegar logo lá na frente. Não existe. Tudo que Deus planejou para você já está tudo escrito. Pastora, isso serve para quê, essa palavra que você está falando? Para você fazer assim, ó. Descansar no Senhor. Espera aí, Deus já tem um propósito na minha vida, então eu vou me entregar ao propósito dele. Eu vou orar, eu vou confiar nos planos dele. Entendeu como é que funciona? Então ele está falando aqui, ó. Porque assim diz o Senhor, certo ou não? Porque eu pensei os pensamentos que penso de vós. Não é isso? Pensamentos de quê, pessoal? De mal para te destruir, fazer você sofrer, é isso? Pensamentos de paz e não de mal. Deus, é que nem eu falei, o pai e a mãe tá
planejando lá o filho, ele não vai ficar pensando mal sobre a criança. Entendeu? Lançando derrota, tadinho, vai ser um sofredor desde a barriga. Não vai planejar, vai planejar coisa boa. Quer ver? Para os pais, nunca aconteceria nada de ruim com os filhos. Se eles pudessem poupar os filhos de tudo, eles poupavam. Não é assim? Então, ele está falando aqui, ó. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Qual é o fim que você tem esperado? O que você tem esperado do Senhor? Deus quer te abençoar. Nem é você ser destruído, nada disso. Mas aí ele deu um conselho, pastor, como é que eu faço para chegar logo perto desse plano que Deus tem para mim? Olha o que ele está dizendo aí. E então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu os ouvireis. E buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes, como? Não é de qualquer maneira. Tem gente que busca a Deus de qualquer maneira. Senhor, meu Deus, não é assim não. Você tem que orar com o coração, não é só com os lábios. Lembra que Jesus falou daquele pessoal de Mateus? Esse povo honra-me com meus seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Entendeu? Eu posso ficar assim, mas eu estou fazendo aquela oração do fundo do meu coração. Porque eu tenho que me entregar a Deus. Quando eu for orar, toda vez que nós orarmos, hoje eu estava até pregando, eu tenho até uma pregação para me fazer sobre isso, mas hoje não vai dar tempo. O Davi, ele estava abrindo o coração para Deus. Então ele falou assim, Senhor, enquanto eu não confessei meus pecados, eu estava sofrendo. Ele falou, uma frase lá que ele falou. Ele disse que estava passando assim, um sofrimento muito grande, enquanto ele não confessou os pecados. Depois que ele confessou, ele saiu daquele aperto, daquela angústia. Porque às vezes a gente não entende. Pastor, graças a Deus eu não tenho pecado. Irmão, por mínimo que seja, todos os dias nós pecamos. Às vezes a gente peca com pensamento. A gente, uma coisa que a gente falou que a gente não devia falar. Se é uma coisa que você podia ter feito, que você não fez, alguma coisa, todos nós falhamos. Hoje eu fiz uma oração a Deus, sabe o que eu falei para Deus? Falei assim, Jesus, eu imagino o seguinte, que se eu fizer tudo que eu tentar fazer certinho para o Senhor, eu imagino que para o Senhor eu sou cheio de falhas, porque o Senhor é santo. O Senhor é tão santo, tão puro, que de repente tem coisas que eu faço que o Senhor não gosta, mas o Senhor está trabalhando em mim com paciência, mesmo assim. Que a Bíblia diz, né, que quem começou a boa obra em nós é fiel para terminar. Então nós não somos perfeitos, nós falhamos, mas Deus falou na palavra dele, né? Da infinita misericórdia dele. Se você for fiel em confessar os seus pecados, eu serei fiel e justo para te perdoar. Já falaram para te perdoar. Aí não adianta. Para te perdoar e purificar de toda iniquidade. Nós temos que ir no canto, não basta, eu errei, pronto. Não, você tem que chegar no lugarzinho e confessar os seus pecados, quando você for orar. E se você não lembra, Pai, o Senhor me lembra se tiver algum pecado que eu não lembro, que eu fiz. O seu Espírito Santo me mostra. A Bíblia não diz que não há nada escondido que não venha se revelar. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Se você pedir a Ele, Ele vai te mostrar. Eu peço isso a Deus. Se tiver alguma coisa oculta no meu coração, um sentimento, alguma coisa que o Senhor não está mostrando, não está provando, eu fiz alguma coisa que eu não confessei, me ajude a confessar. Sabe por quê? Que é para a sua oração ter resposta. Porque se você vai orar a Deus com pecados não confessados, eu não vou fazer mais isso não, mas também você não confessou o negócio, não pediu perdão a Deus, entendeu? O troço está ali. Porque quando você pede perdão, quando você confessa esse pecado e pede a ajuda de Jesus, é como se fosse uma falta abonada, entendeu? Jesus, ele vai entrar como seu intercessor lá em cima, seu sumo sacerdote, para limpar aquilo ali que você fez.
Mas se você não confessar, o troço está lá. Né? Ou a Suza trabalha fora, né, Suza? Se você, por exemplo, faltou, se você não justificar aquela falta ali, vai ficar como falta. No final do mês você descontar o teu pagamento. Então não justificou. Você sabe que você não foi porque era um bom motivo, entendeu? Por mais que a sua intenção fosse boa, né? Assim, eu sei porque eu não fui por causa da música dele, mas se você não justificar, vai levar uma falta. Você está entendendo? Agora, se ela for lá explicar, olha, aconteceu isso, né? Entendeu? Em muitos casos a pessoa consegue, né, abonar aquilo ali e ela não vai ser descontada. Assim é nós. Então a gente vai lá e confessa, pede perdão, entendeu? Aquilo lá é abonado. Mas se você não faz isso, você tem pecados não confessados. Por isso que você tem que confessar, né? E em seguida, outra coisa que eu sempre ensino aqui é você perdoar aqueles que te ofenderam. Porque a palavra de Deus diz que se você não perdoar, você também não é perdoado. O próprio Jesus falou, quando estiveres orando, perdoai se tens alguma coisa contra alguém, para que o Pai que está no céu também perdoe vossas ofensas. Se vocês não perdoar, o Pai não poderá perdoar. Isso é duas coisas que você tem que fazer para a sua oração ser ouvida. E se você vai orar com pecados não confessados e sem perdoar alguém, a tua oração vai ficar travada. Com certeza vai ficar travada. Então, há uma preparação ali. Entendeu? Então, você vai a Deus, você tem que ir com sinceridade do seu coração. Não é falando para Deus, Deus, eu não vou fazer mais, eu não faço, não é isso não. Deus já sabe que você, nas nossas fraquezas, Deus conhece a gente. Jesus disse em mim, nada podeis fazer, você seja sincero, Pai, eu preciso da tua misericórdia, eu errei feio, mas eu não quero mais isso, sozinha não tenho força, me ajuda, e Ele te ajuda. Entendeu? Porque ele está vendo que você está sendo sincero. É isso que é assim que funciona. E ele está falando aqui, ó, e serei, né? E quando me buscar de todo o vosso coração, não é isso? Aí ele está dizendo aqui no 14, ó, e serei achado de vós. Ele está garantindo que se você procurar ele de todo o coração, você vai achar ele. E serei achado de vós, diz o Senhor. E farei voltar os vossos cativos e congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer a este lugar onde vos transportei. Porque lá o povo estava sofrendo lá na mão dos inimigos, lá por causa da desobediência, mas Jesus falou, se vocês me buscar de todo o coração, é mais ou menos assim, eu vou consertar a vida de vocês. Sabe aquilo que estava dando errado, tudo que estava preso, que é cativo é preso. Tudo aquilo que estava preso na sua vida, tudo aquilo que estava dando errado, vai começar a dar certo. Porque você se voltou para Deus. Entendeu? E às vezes você pensa que Deus não está nem aí, porque você está pedindo, nem isso não, gente. A gente precisa preservar a nossa comunhão com Deus. A nossa comunhão com Deus é um precioso. Hoje eu fiz uma oração a Deus de tarde, eu falei, Senhor, eu estou precisando disso. Agora, eu tendo isso, não tendo isso, eu não posso te perder. Eu preciso do Senhor na minha vida. Sem o Senhor não dá. Você está entendendo? Eu deixei claro para Deus que é igual Sadraque, Mesaque e Abednego. O que eles falaram quando estavam diante da fornalha? Fique sabendo, ó rei, que o Deus que nós servimos, esse pode nos livrar da sua mão e da fornalha de fogo ardente. Mas se ele não fizer, fique sabendo que nós não vamos servir seu Deus. Tipo assim, ele livrando a gente ou não, nós não vamos se prostrar. Então eu falei para Deus, Deus, o Senhor me dando isso aqui ou não, eu estou aqui, eu sou sua, eu não posso perder. Você está entendendo? E é claro que Deus é misericordioso. O que mais Deus quer em você é o seu coração, a sua obediência, a sua fidelidade. Quando você se volta para Ele, Ele vai fazer o que você quer. Já viu aquele papai, aquela mamãe,
que os filhos, sabe, começam a te agradar, aquela coisa toda, aí a mamãe fica toda derretida, papai, não, vamos fazer um agradozinho, né, que eles estão tão bonzinhos, já viu? É a mesma coisa, Deus é o nosso Pai. Ele vê a sua sinceridade, vê o seu amor, o seu carinho, a sua fidelidade com Ele, Ele vai fazer o melhor para você. Agora, quando a gente fica dando uma de teimoso, aí que atrapalha tudo. Às vezes a gente fica saindo dos propósitos de Deus, não é? Deus está falando, não vai para aí, olha, o propósito não é por aí não, é por aqui. Amém? Isso aqui é uma parte. Agora a outra parte é lá. Vamos lá no João, né? João 20, onde a gente estava lendo lá. Outra coisa, além da obediência, que a gente tem que fazer é isso aqui. Lá no livro de João 20, versículo 19. Ele está dizendo assim, ó. Jesus aparece aos 11, né? A incredulidade de Tomé. Chegada, pois, a tarde, daquele primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana, pessoal? Não. O primeiro dia da semana é domingo. É domingo. Por isso que tem assim, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, que é no 7º, né? Sábado, e domingo. Domingo ele é o primeiro dia da semana. Então, ele está dizendo aqui, e cerrada já as portas onde os seus discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado. Eles estavam fazendo o que ali, pessoal? Eles tinham se ajuntado ali com medo, eles estavam fugindo dos judeus. Ele estava meio assustado, né? Toda vez que, às vezes, nós passamos um momento difícil e você está com medo de alguma coisa te ataca, Jesus sempre se apresenta para você, quando você busca Ele sempre se apresenta para você para te ajudar. Você viu, os discípulos estavam naquele momento lá no barco, né, no meio daquela tempestade, eles estavam lá com medo, né, porque eles gritaram com medo, tudo. Quem veio para ajudar eles? Jesus. Aqui eles estavam assustados, tudo escondido ali com medo. Quem apareceu ali? Jesus. Jesus sempre aparece naquela hora difícil para te socorrer. Porque ele disse assim, eu não te deixarei, nem te desampararei. O Daniel, quando estava lá com aqueles leões todinho lá querendo pegar ele, quem apareceu lá? Um anjo do Senhor para guardar ele. Quem estava dentro da fornada? Sadraque, Mesaque e Abednego. Está entendendo? Deus sempre está com você. Então, nisso que eles estavam lá, quem apareceu lá? Jesus, não é isso? Jesus. Ajuntando chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse, Pai seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo quem? O Senhor. Aí vamos dar uma paradinha aqui. Vocês já viram Jesus? Deixa eu te explicar. Vocês já viram Jesus? Mas eu nunca vi Jesus. Jesus, ele se apresenta a você. Nós conhecemos Jesus através do que ele faz na nossa vida. Como que eu conheci Jesus? Quando eu comecei a ouvir a palavra, Jesus me libertou da bebida, me libertou da droga, me libertou dos vícios, ele mudou a minha vida, a minha história. Então, ele se apresentou a mim dessa maneira, entendeu? E você, ele deve ter se apresentado a você muitas vezes na sua vida. Às vezes que você orou, veio a resposta.
Às vezes você estava passando um momento difícil, que você clamou, ele te socorreu, te livrou daquele mal. Às vezes você estava doente lá, orou, daqui a pouco você estava boazinha. Então, Jesus, ele se apresenta a nós, né? Nós vimos Jesus, quer ver? Você acordou hoje de manhã, está vivo? Está respirando? Você viu Jesus hoje na sua vida. Você está entendendo? Que ele que te põe de pé. Ele é que te dá força para você. Já parou para pensar nisso? Você levanta da cama, você vai para o trabalho, você faz as suas coisas dentro de casa. Deus é que te dá força. Você está entendendo? Então, nós vimos Jesus através das coisas que ele faz na nossa vida. Aqui não, aqui ele estava vendo assim fisicamente, né? Mas nós também vemos Jesus através do que ele faz. Então, ele disse assim, vendo Jesus, disse-lhe Jesus outra vez, paz seja convosco, não é guerra, não é desespero, é paz. Jesus, quando ele vem para a sua vida, ele se apresenta a você, o que ele traz? Paz. Você pode estar no meio da guerra, pode estar no meio da tempestade, ele vem trazendo a paz. Aquela paz que excede todo o interior. Ele vem trazendo duas coisas, paz e alegria. Porque, quer ver? Cadê? Vamos voltar aqui em cima aqui. Rapidinho. Chegada, pois, a tarde, naquele primeiro dia da semana, cerradas as portas, onde os discípulos estavam com o quê? Com medo, estava com medo, assustado, aquela coisa toda, dos judeus, e tinha se ajuntado. Chegou, pois, Jesus no meio deles e disse, paz seja convosco. Não é isso? Paz seja convosco. Onde que está? Aí ele disse assim, e dizendo-lhe isso, mostrou-lhes o lado, de sorte que os discípulos fizeram o quê? Pode falar, gente, aqui não é proibido falar, não. Jesus veio trazendo o que para eles? E alegria. Eles estavam tristes, animados, Jesus veio logo trazendo a paz e a alegria. E alegraram-se vendo o Senhor, não é isso? E disse-lhe, pois, outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Não é isso? Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem vos tiver retido, lhes serão retidos. Por isso que você tem que perdoar. Você não pode prender ninguém na sua vida. Você não perdoa, a pessoa fica presa, cada tua falta de perdão. Aí ele disse aqui, ora, o Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. E disseram depois os discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos e não puser o meu dedo no lugar dos cravos e não puser a minha mão do lado, olha o que ele disse, pessoal, de maneira nenhuma eu crerei. Ele não estava crendo, ele queria ver. Eu só creio se eu ver, eu creio, se eu não ver. E muitas das vezes nós fazemos isso com Deus. E de Jesus, ele vem e ele fez o seguinte, ele veio dar um puxão de orelha em Tomé. Poxa, Tomé, ele já andou com Jesus 3 anos, ouviu a palavra igual aos outros, mas ele não cria. Ele era um dos 12, mas ele não estava crendo.
Ele queria ver um sinal, viu o que ele falou? Se eu ver o sinal, se eu ver o lado, e Jesus, ele falou isso aqui também, ainda no livro de João, ele falou para o povo, se vocês não verem sinais e prodígios, vocês não creem. Você entendeu? E nós, para a gente ser abençoado, a gente não podemos pensar dessa maneira, você vê para depois crer. Pastora, por que a gente não pode pensar desse jeito? Ele queria ver para depois crer, não é isso? Deixa aí e vamos no João 11. Só um minutinho, eu já volto já, tá? Ó, lá no João 11, lá no versículo, deixa eu ver, no versículo 40, João 11, 40. Acharam aí? Sim ou não? Está escrito assim, ó. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres, como é que está aí, pessoal? Se creres, verás a glória de Deus. Vamos dar uma paradinha aqui? O Tomé, ele não estava fazendo isso aqui, crendo para ver a glória de Deus. Ele estava querendo ver primeiro, para depois crer. Pastor, o que significa isso? Que nós não podemos cometer o mesmo erro que Tomé, de querer ver para depois crer. Você tem que crer primeiro para depois ver. Porque a fé, ela é o firme fundamento das coisas que você espera e a certeza daquilo que você ainda não viu. Porque se você viu primeiro, isso não é fé. Isso não é fé. Fé é quando você crê sem ver. Você ainda não viu, mas você sabe que Deus está trabalhando em cima daquilo que você orou. Você sabe que o que Deus te prometeu, aquilo vai se cumprir, mesmo que você não esteja vendo um sinal, como Tomé, por exemplo. Você entendeu? Porque muitas das vezes Deus não trabalha com sinais. Tem coisa que às vezes Deus vê que você está um pouquinho ansiosinho, Ele vai te mostrar, não. Tem vezes que não. Tem vezes que simplesmente você espera, você não vê nada e tudo, do nada o troço acontece. Então primeiro você tem que, agora vamos estudar, porque isso aqui é um estudo da palavra. Se creres, verás o quê? A glória de Deus. Que glória de Deus? Milagre da sua vida. Agora, se eu não creio, eu vou ver o quê? Você parou para pensar nisso? Era o que Tomé estava fazendo. Jesus sabia que se ele não cresce, ele não ia ver a glória de Deus. Então Jesus apareceu para o Tomé para puxar a orelha dele, porque ele não estava crendo. Você entendeu? Os discípulos falaram para ele que viram Jesus. Ele não creu. Mas às vezes Deus usa lá o pastor e a pastora para dizer que ele já levou as suas enfermidades, suas dores. Você não acredita. Você, não, também não é bem assim. Você está entendendo? De repente Deus está usando lá o pregador para dizer, ó,
aguarda mais um pouquinho, sua bênção vai chegar, porque o pastor não sabe da minha vida. Você está entendendo? Você não está crendo. E se você não crê, realmente você atrapalha Deus. Porque Jesus, ele entrou numa cidade de Nazaré, que lá a Bíblia diz que ele não pôde, não é que ele não queria, ele não pôde fazer obras maravilhosas. Lá o pessoal não viu a glória de Deus. Qual foi o motivo? Por causa da incredulidade deles. Mas o que significa isso, irmão? A incredulidade é um problema. Por isso que Jesus apareceu lá para corrigir o Tomé, que se ele fosse seguir incrédulo assim, ele não ia ver nada nunca. Assim é eu e você. Às vezes Deus está vendo que a gente não está crendo, Ele está trazendo você aqui na igreja, Ele está me usando para consertar isso, que é para você passar a crer. Se creres, verás a glória de Deus. Você tem que crer primeiro para ver depois. O Tomé não queria fazer isso. Ele queria primeiro ver para depois crer. E aí vamos ver o que Jesus falou para ele. A mesma coisa que Jesus fala para a gente. Vamos lá, para encerrar aqui. Vamos voltar lá no livro de João agora. Quer dizer, ele já está no João. Vamos voltar lá para o livro do Tomé lá, João 20. Aí a gente vai lá para o versículo 25. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Não, no versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. E disseram, pois, os discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse, eu não vi o sinal do escravo em sua mão, e não puser o dedo no lugar do escravo, não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. E 8 dias depois, estava outra vez os discípulos dentro. E com eles, quem é que estava dessa vez, pessoal? Tomé estava lá dessa vez. E chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles. E disse, paz seja convosco. Olha o que ele falou para Tomé, pessoal. Depois disse a Tomé, não falou para os outros não, falou certinho para Tomé. Põe aqui o seu dedo e vê as minhas mãos. Chega ao meu lado e põe, chega a tua mão e põe no meu lado. Por que ele falou isso? Lembra o que Tomé falou? Lembra o que Tomé falou? Que se não botasse a mão, não visse lá, então Jesus ouviu, gente. Jesus viu que ele não estava crendo. Então Jesus falou certinho para ele o que ele falou. É isso, Tomé, que você não estava crendo. E Deus sabe. Então ele vai pegar você, vai levar você para a igreja e vai te dar um puxãozinho de orelha. Você tem que crer. Porque ele fez isso, ele puxou a orelha de Tomé. O que ele falou aqui? Não seja incrédulo, mas seja crente. Falou com Tomé, não seja incrédulo, Tomé. Seja crente. Por que você não acreditou quando os discípulos falaram que me viu? Então, às vezes Deus fala isso com você. Por que você não acreditou quando o pastor falou que você, pelas feridas de Jesus, você já foi sarado? Por que você não acreditou quando Deus disse que isso e isso ia acontecer? Tudo é um jeito de você crer. Se você não crer, não vai acontecer. Tinha um filho de um oficial que ele estava morrendo. E ele chegou perto de Jesus e falou assim, Senhor, vem comigo para o Senhor sarar o meu filho. Meu filho estava dentro da... Aí Jesus falou para ele, presta atenção, se não virem sinais e prodígios, não crerei. Jesus falou para ele, Senhor, desce depressa antes que meu filho morra. E Jesus virou para ele e falou assim, vai que teu filho vive. Só isso. Não fez oração por ele, não foi lá invocar o nome do Senhor na cabeça do menino, nada disso. Vai para o teu filho. E ele creu no que Jesus disse. A Bíblia diz que ele creu e foi. E quando ele ia chegando em casa, veio umas pessoas de longe. Teu
teu filho vive, teu filho vive. E ele perguntou, mas como assim? Que horas que ele ficou curado? A tal hora assim, a febre deixou e ficou bonzinho. Ele entendeu que foi exatamente aquela hora que Jesus disse, teu filho vive. Mas se ele não cresce, ia chegar lá o menino continuar doente. A Rosângela, a Natasha estava aqui, ela está de prova. A Rosângela, ela estava aqui na igreja e a gente estava conversando que às vezes eu vou em certo lugar, certas situações, que parece que o negócio está meio embolado, sabe? E às vezes eu oro, vou lá, o negócio muitas das vezes é resolvido. Eu estava explicando, eu não estava conversando sobre isso aqui. Aí eu não sei se ela falou sério, ela falou de brincadeira. Pastor, então eu vou pedir a senhora para a senhora. Vou levar a senhora lá em casa para a senhora falar. Então eu vou pegar o telefone para a senhora ligar lá. Como é que é o nome? Negócio? Para ligar lá para o pessoal lá, porque parece que tinha uma lâmpada lá queimada na rua, que estava muito escuro. E ela falou, pastor, a gente já ligou. Quantas vezes que ela falou que ligou? Ela falou, pastor, a gente, tá ligando um tempão. E nada, eles falam que vai, não vai. Aí eu falei, quer saber, eu não vou nem ficar ligando mais para não sair da graça, porque eu já tentei tanto. Aí ela rindo, eu falei, eu acho que eu vou pedir a senhora não parar de ligar, porque isso aí, a gente tentou minha cabeça, a gente já tentando, eu já tentei, a Aline já tentou, isso de noite aqui. Eles disseram que nada fazia o pessoal lá, assim, não adiantava ligar para eles. E eu falei para a Rosa aqui, eu falei assim, Rosa, isso aí eu não vou nem orar. Não foi o que eu falei para você de noite aqui, Natasha, a gente estava aqui. Eu falei, isso aí eu não vou nem orar. Eu, em nome de Jesus, eu profetizo que o Espírito Santo vai incomodar e eles vão lá e vão botar essa luz lá. Isso, no dia de noite, era quase 10 horas, né? Da noite. Eu falei isso e fui embora. Aí ela foi embora, eu também fui embora. Quando no outro dia, a Rose mandou uma mensagem, até mostrei para a Natasha. Pastor, eu falei, o que foi ela? A senhora não sabe o que aconteceu. Eu falei, o quê? Hoje eu estou aqui em casa e a Aline está assim, mãe, a senhora já reparou que consertaram a luz lá da rua? Aí ela falou assim, não, porque durante o dia não dá nem para ver direito. Mãe, a senhora passou ali ontem de noite, foi o dia que eu profetizei. A luz estava acesa, que eles mandaram ontem mesmo o pessoal vir consertar a luz. Não foi, Natasha? Ela, pastora, eu lembrei que a senhora profetizou isso na igreja. Eles estavam, sei lá se eles foram lá, mas consertaram a luz. De noite, aquele dia de noite que eu profetizei. Aí eu fiquei pensando assim, porque a senhora é maravilhosa, a senhora é Deus. Não, mas ela creu. Sabia que se uma pessoa de Deus, ela profetizar na sua vida e você crê, o negócio acontece. Mas se você não crê, Jesus ali teve lá na cidade dele, lá não podia fazer obra maravilhosa, porque lá ele não cria. Ficar tudo travado as obras, as coisas dele lá. Por isso que eu estou te falando, a importância de você crer. Então Jesus, ele puxou a orelha aqui de Tomé, o que ele falou? Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse, Senhor meu e Deus meu. Aí ele ficou maravilhado. Senhor, tipo assim, o Senhor aqui, Jesus, sério? Porque Jesus já tinha ressuscitado. Entendeu? Aí, com aquela afobação toda, o que Jesus disse para ele? E disse-lhe Jesus, por que me viste, Tomé? Você creu, creste? Bem-aventurado é feliz os que não viram e creram. Ele chamou a atenção de Tomé. Tomé, você só está acreditando porque você me viu. Mas mais bem-aventurado, feliz é aqueles que creem sem ver. Mas por que é bem-aventurado os que creem sem ver? Irmão, porque tudo na vida do cristão é pela fé. A sua salvação é pela fé. A sua salvação pela fé, a sua prosperidade é pela fé, a sua saúde é pela fé. Quer ver um exemplo? Você já ouviu falar pela palavra de Deus, você viu nos filmes, mas você viu pessoalmente Jesus morrendo na cruz por você?
Mas você crê que ele morreu para te salvar. É pela fé. Você não viu, mas você crê. Assim também você não viu Jesus morrendo naquela cruz, levando as suas enfermidades, mas já foi levada. Então isso significa que você, pelas feridas de Jesus, você já foi sarado. Se você crê nisso, vai funcionar. Se você não crê, não funciona. Mas não é porque o problema que Jesus fez alguma coisa errada lá na cruz. Ele já fez tudo certinho. Porque muitas das vezes nós oramos pedindo a Deus que Ele nos livre. Senhor, livra-me, livra dessa enfermidade e tal. Se Ele estivesse aqui pessoalmente, sabe o que ele queria dizer para você? De novo? Tá entendendo? Pô, vou ter que descer aqui tudo de novo, passar na cruz tudo de novo, carregar tudo de novo a doença, eu já carreguei. Então é melhor você pedir assim: Jesus, me ajuda a crer no que o Senhor já fez para mim lá na cruz. Que o Senhor já levou esse mal não é meu. Aí você está fazendo a oração certa. Que o pai do jovem lunático, ele pediu isso: Senhor, qual foi o problema do pai do jovem lunático? Que o menino não era curado de jeito nenhum. A incredulidade, está vendo como é um problema? Jesus falou: se crer, se tu podes crer, tudo é possível que crer. Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Ele não estava crendo o suficiente. Então, você tem que orar a Deus para que Deus te ajude a entender, a crer no que já foi realizado. Porque já foi realizado, Jesus já fez, Ele não vai fazer mais. Entendeu? Porque pedir a Jesus para levar um negócio que Ele já levou, se Ele tivesse aqui, Ele ia falar: minha filha, tá sabendo não? Já levei, ó. Você tá entendendo? Aí vai falar: tu é mal informada, hein? Muitos anos, há 2.000 anos atrás já carreguei isso aí, tá entendendo? Então você tem que pedir o que quiser. Então o Tomé, Jesus apareceu para ele, puxou a orelha dele, falou para ele: não seja incrédulo, seja crente. O que é crente? Creia em tudo que a palavra falar para você. Não crê no que você está vendo. Crê no que Jesus falou, é diferente. Sim ou não? E muitas das vezes, quando a gente está se esforçando para crer na palavra, aí o diabo tenta te convencer mesmo o contrário, mas você sabe que Deus não pode mentir. E Deus que não pode mentir. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem, para que se arrependa. Agora, o que você tem que fazer? Pastora, sei lá, estou passando um negócio. Irmão, o que ele mandou você fazer lá no livro de Jeremias? E orareis a mim, não é isso? Buscar-me-ei. Aí você tem que se aproximar um pouquinho mais de Deus. Mas eu já oro, pastor. Irmão, não é isso não. O negócio está te atacando, você tem que fazer igual aqueles pintinhos. Os pintinhos, quando os bichinhos ameaçam a cobra, de repente ameaça ele corre debaixo das asas da mãe. Você está entendendo? A Bíblia diz assim, no Salmo 91, versículo 1, ele está dizendo, como é que começa? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, mas o que? A minha fortaleza. Aí tem um trecho que diz: debaixo das suas asas está seguro. Você está seguro debaixo das asas de Deus. Então você está te ameaçando, corre. Mas eu já orei, ora mais um pouquinho, faz uma consagração. Gasta um tempo ali com Jesus. Jesus, eu não aceito, porque eu sei que a verdade é essa. Eu confio no Senhor, eu preciso da tua ajuda, do teu socorro. Jesus te ajuda. E você sai dessa. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Uma das coisas que eu reparei, que é uma estratégia do inimigo, você tem que fugir disso. Quando as coisas começam a dar um pouquinho ao contrário, a Bíblia diz que Davi, ele confiou em Deus na sua adversidade. O título está assim: Davi confia em Deus na sua adversidade. Ele estava passando um momento de perseguição. Até o Absalão estava perseguindo ele, estava sendo perseguido pelo próprio filho. As coisas não iam bem.
Você está entendendo? O que é adversidade? É o contrário de felicidade. Era um momento triste que ele estava passando, um momento de luta. Ele foi buscar o Senhor. Ele, com a minha voz, eu clamei ao Senhor. Quando nós estamos passando um momento de adversidade, que é um momento assim, ao contrário da felicidade, o diabo começa a te tentar para você se revoltar contra Deus. É ele que está tentando você, é ele que está tentando te derrubar, acabar com você, mas ele investe as coisas de uma maneira que é para você ficar chateado com Deus, achando que Deus está deixando você passar aquilo ali de propósito, que Deus não está te vendo. E tem gente que fica revoltado com Deus. Não é assim, gente. Aí começa a murmurar: poxa, eu estou na igreja, aí o que eu estou passando? Quando eu estava no mundo não era assim. Não, cuidado para você não cair nessa tentação. Ele está passando um momentozinho de adversidade. O que o Davi fez? Invocou o nome do Senhor. E ele disse: invoquei o nome do Senhor e ficarei livre dos meus inimigos. Glória a Deus. Passo o que passar com Jesus. Ora. Ah, mas aperta um pouquinho, ora. Ah, mas é uma perseguição, 12 todo dia aparece aqui na minha perna, no barril. Ora. Glória a Deus, que isso vai sumir, vai desaparecer. Pastora, mas eu já orei todo dia, aquela mesmo horário. Parece que é um trocinho que vem me visitar. E entendeu? Mas a Bíblia diz o seguinte: resistir o diabo e ele fugirá de nós. Eu estou falando porque eu tinha um negocinho que, irmão, toda vez que eu ia orar, o troço já tinha horário certo para me atacar. Eu falei: está amarrado. Era quando eu ia orar ou quando eu ia jejuar. Todo dia tinha hora certinha de me atacar. Na enfermidade. Eu fui orando. Teve um dia que eu ouvi até uma mensagem do R.R. Soares. Eu estava orando, jejuando. E o R.R. Soares falou na palavra dele, né? Gente, Jesus já te deu essa. Você não tem esse mal. Põe isso na tua cabeça. Não tem. E você repreende, manda embora e tal. Aí eu fiz aquela oração, repreendi, falei com Deus: Deus, isso tem que acabar, tá amarrado, todo dia esse troço me perturbando, todo dia, não. Aí eu fiquei ali, mas eu gastei um tempo com Deus, sabe? Eu abri meu coração para Deus, igual fiz essa palavra aqui: Pai, isso tem que acabar, o Senhor não pode mentir, o Senhor falou, o troço foi embora. Você tá entendendo? Era igual uma dor que eu tinha no peito. No peito, eu quero dizer, aqui assim. Aí, de vez em quando eu respirava, aquela agulhada, né? Aí eu, tá amarrado no nome de Jesus, Satanás sai no nome de Jesus. E vinha aquela vozinha assim: cuidado, infarto. Porque já viu que as pessoas que costumam falar que não é toda dor no peito que é infarto, gente. Entendeu? Mas as pessoas costumam dizer, né? Que fica assim com o peito pesado, né? A respiração fica difícil, a pessoa começa a sentir uma agulhada. E vira e mexe, eu estava na rua, no mercado, não fazia nada. Aí eu repreendia e mandava embora. Aí, de vez em quando, eu estava fazendo umas coisas em casa, do nada, aquela. Irmão, ela ficou alguns dias, ficou uma semana mais ou menos. E eu, Satanás, em nome de Jesus, Satanás. Quando foi um dia, eu vim aqui para a igreja, porque tudo é uma decisão. Quando você toma a decisão, acabou. E aí, antes do culto, eu sentei aqui e abri a Bíblia, né? Estava esperando o culto começar, meditando um pouco na palavra para poder começar o culto. Quando eu sentei aqui, que eu respirei, aquela dor forte. Quando eu soltava assim, ó, aí que doía mesmo, lá dentro, sabe? E aí uma vozinha no meu orelhas falando: serpentezinha, né? Cuidado, sem infarto. Que a hora dessa você vai cair e vai morrer. Ai, eu já estava chateada com aquilo, que uma semana aquilo falando no meu ouvido. Eu já estava chateada com aquilo, já uma semana no meu ouvido. Aí eu fiquei indignada. Aí eu aqui mesmo no altar, eu olhei e não via ninguém ainda. Eu repreendi o diabo. Se você chegasse naquela hora, você ia falar: pastor, tá doido. Ela tá falando sozinha no altar. Sério, que eu tava sem o microfone, eu falando aqui. Não, falando sério, mesmo. Quem olhasse lá de fora pensava que eu tava doido. O diabo, presta atenção. Eu virei pra cá, pro lado dele ainda, com a vozinha pro lado de cá.
A vozinha da pro lado de cá, eu sei quem que tá pro lado de cá. Aí eu virei pro lado de cá o diabo. Deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, que pelas feridas de Jesus eu já fui sarado. Segundo, que o apóstolo Paulo falou? Que para mim viver é Cristo e morrer para mim é lucro, diabo. Eu não tenho medo da morte, não. Eu estou te repreendendo em nome de Jesus. Se eu ficar aqui, eu vou servir a Deus. Se eu morrer, eu vou direto para o braço de Jesus. Então, eu estou te repreendendo, te expulso em nome de Jesus. O troço foi embora e não voltou nunca mais. Se eu também estava pensando que estava com medo de morrer, eu falei, não estou com medo de morrer, não. Eu estou servindo a Deus. Não. Eu te expulso, seu mentiroso. Eu sozinho falando aqui no altar. E eu não estou falando como eu estou virando, não. Eu estava virado para cá falando com ele. Eu sou mentiroso, pai da mentira. Vai embora, em nome de Jesus. Troço sumiu, não voltou mais. Aí, ó. Respira, acabou. Entendeu? Então o diabo, ele é mentiroso. Todo dia que ele trouxe em mim me perturbar. Cuidado, hein? Vai morrer, mas ele quebrou a cara. Eu não tenho medo de morrer. Eu tenho medo de morrer sem Jesus. Ah, se eu tivesse aí no pecado, eu teria ficado assustada. Ih, já morreu, hoje eu vou pra onde? Mas eu tô com Jesus, eu vou ter medo de quê? A Bíblia diz que os que creem em Jesus não verão a morte. Tu já viu isso? Pastor, não é todo mundo que morre nessa terra. Não. Morte é um espírito, gente. Vê lá no livro de Apocalipse. Era 2 cavaleiros. A morte matava, o inferno levava. O que Jesus venceu lá na cruz? A morte. Mas você sabia que a morte é um demônio que Jesus venceu na cruz, gente? Era um dos considerados maioral, um dos maiores demônios que tinha. Jesus venceu a morte, venceu esse demônio. E porque ele venceu, nós vencemos junto com ele. Essa foi uma vitória nossa também. Então a morte, ela não tem poder nenhum sobre nós. Nós fomos resgatados na morte. Nós viemos da morte para a vida. Que nós saímos da mão desse demônio morte para a mão de Jesus, que é a vida. Entendeu? Nós saímos da morte para a vida. Então a Bíblia diz que aqueles que creem em Jesus não verão a morte, por quê? O dia que se cumprir os seus dias aqui na terra, quem vai te levar para o seio de Abraão é o anjo, não é a morte. A morte só vem buscar o que é dele. Porque se você não é de Jesus, você não entregou sua vida a Jesus, você não buscou o batismo, não buscou o Senhor Jesus, não creu, né, no Senhor Jesus. Aí lembra do Lázaro, do rico? Lázaro morreu, foi sepultado, foi para onde? O Hades. O rico, quer dizer, o rico morreu, foi sepultado, foi para o Hades. Mas o Lázaro, quem veio buscar o Lázaro? Os anjos veio buscar o Lázaro. Quando um cristão morre, um anjo do Senhor vem buscar ele, leva ele para casa. Também ele não sai aqui da terra enquanto não se cumprir os dias dele. Porque a morte não vai poder te matar, porque você pertence a Jesus, ela não tem poder sobre você. Você tem poder sobre a morte, como Jesus, ele tem esse poder e deu esse poder pra gente. Por isso que quando você ora, você pode repreender, eu repreendo o espírito da morte, em nome de Jesus. Ela não pode tocar. Os que é de Deus, o maligno não toca. Então tem gente que tem medo de morrer, não é verdade. No dia que se cumprir os seus dias, Jesus, o anjo do Senhor vai te levar, não a morte. Por isso que Jesus falou, os que crerem nele não verá a morte. Você já viu que a pessoa, quando ela morre em pecado, às vezes quando ela morre estatalada, parece que ela está em pânico. Você já viu pessoas que morrem com o olho aberto, assim, filme, essas coisas assim. Então, isso ali, eu acredito que a pessoa que morre assim é porque ela deve ter visto ali na hora quem foi buscar ela. Porque a morte dizem que é terrível, é feio. A pessoa faz assim. Já viu? A pessoa é morta, fica assim. Então, porque o que ela viu foi terrível. Porque ela não estava com Cristo. Mas a pessoa que morre no Senhor, tu vê a pessoa no caixão, a pessoa parece que está dormindo. Na paz, porque o anjo me levou. Você entendeu? Você tem que aprender essas coisas, gente. Glória a Deus. Então essa coisinha que fica te ameaçando todo dia, isso aí. Agora você descobriu que não tem nada a ver com um leão terrível, um gatinho sem dente. Manda ele embora que ele vai. Glória a Deus. Já viu aqueles cachorros que vem? Aí você bate o pé assim, ele sai gritando. Uma vez tinha um cachorro que começou a me ameaçar, brava. Aí eu bati o pé
assim, ele saiu gritando e mijando. Entendeu? Tadinho, eu tava com mais medo de mim do que o dele. Assim é o diabo, gente. Ele vem para querer te atacar, mas se você bater de frente mesmo com ele, ele mete o pé, não dá não. Glória a Deus. Amém? Vamos orar então em nome de Jesus? Vamos na paz do Senhor? Agora, tomara a Deus que nós não repetimos o erro de Tomé, gente. Nós temos que pegar a verdade, que é o nosso escudo, a nossa espada, e bater de frente com o demônio e não aceitar a derrota dele. Eu não aceito tua doença, não aceito teu fracasso, tu vai embora. Ah, mas você não vai conseguir, está muito difícil. Mentira, eu tudo posso naquele que me fortalece. Cuidado pra você não cair na mentira dele. Você está doente, você vai morrer. Mentira. Não aceita o que o diabo está falando. Esse foi o erro de Eva. Ela deu ouvido, as serpentes no ouvido dela, entendeu? Não deu ouvido a isso. Quem estava aqui o dia que eu preguei sobre esse negócio da serpente? Se eu te falar que no outro dia, eu mostrei a mim, não mostrei? O Goiás só não estava pregando a mesma coisa. Eu falei, gente, é o que eu falei assim, serviu para mim mesmo. Foi uma confirmação que a gente não pode dar ouvido a serpente de jeito nenhum. Amém? Vamos lá, não estou falando de serpente cobra, não, estou falando da serpente, a antiga serpente que é o diabo. Cobra não fala, não, quem fala é ele. É ele que falou através da serpente. Glória a Deus. A gente foi fazer uma visita lá na reserva da Cedar em Tiguá. Que era o moço lá biólogo, ele, né? Aí tinha lá, contando a história todinha da água, da reserva de Tiguá, ele mostrou vários tipos de cobra no pote, claro que estava morta. Uma cobra de 2 metros. E eu falei, gente, para mim só existia aquelas bolas, aquelas coisas grandes. Não, é uma cobra normal, assim, coisa preta, feia pra caramba. 2 metros ela tinha. Ela toda enrolada assim, ó. Eu falei, caraca, mas eu tô batendo de frente com uma cobra dela. Só que essas de 2 metros, aí tinha uma outra lá grandona também. Ele falou que era uma cobra normal, mas tinha uma pequenininha desse tamanho, aquela pequenininha era como, André? Uma coral verdadeira. Ele disse que aquela ali era terrível. Eu falei, gente, será que as pequenininhas eram pior do que as grandes? Eu falei, Jesus. Aí ele estava contando a história lá. Aí depois a gente fez uma trilha lá para conhecer a reserva. Coisa linda. Desse estudo todo, né? Exibição de cobras no concerto, ele chamou a gente para fazer uma trilha. Ele disse que também achou uma cobra e tal. No meio do caminho. Aí deixou todo mundo tranquilo. A Natasha estava cheia de... Aí ele olha pro lado e foi que encontrei uma cobra de 2 metros. Cara, todo feliz contando, ela tem que ver, é a coisa mais linda. Falando que a cobra é uma coisa maneira, ela tá com 2 anos desse tamanho. O quê? E a gente vai passar lá. Jesus! Ele falou, não foi aqui. Eu falei, ué, ele vai ficar aqui esperando ela voltar? Vamos embora. Ele não, aí não precisa ficar com medo, não ataca não. Só se pisar nela, alguma coisa assim, mas não ataca não, elas são tranquilas. A Natasha, quê? Tranquila? A Natasha estava nada tranquila. Mas que coisa mais linda. E lá o passeio lá é grátis, é gratuito, mas é bem bom. Mas que lugar lindo. É grátis. Eu até achei pelo Instagram. Pode passear, levar um lanchinho lá dentro, coisa mais linda, gente. Só não pode tomar banho, porque aquela reserva. Só dá para você ver, né? Contemplar a natureza. Aí botaram um óculos 3D na gente, 3D. Aí vocês têm medo de altura? Eu falei, aí ele bota, mas preste atenção, vocês estão no chão, não precisa ter medo. Que foi gravado no drone. Aí ele botou na gente. Mas é muito real. Você olha assim, parece que você está lá na altura mesmo, assim, na beira do negócio das águas, assim, parece que se você fizer, você vai cair. É muito legal. Aí você fica durinho com medo de cair. Aí, não, pode vira para você olhar a natureza, a gente durinho com medo de cair. Mas muito bom. Linda paisagem. Deixa ela sujo. Oi? No vídeo que você está olhando a paisagem,
Não, se você pegar sem querer a pessoa e fazer assim, eu acho que ela... não! Então ela já está pensando que está naquela altura mesmo, se não fizer isso. Mas muito legal. Eu lá, poxa, para você ir lá, passar um dia, muito bom. Só muita coisinha que não ajuda muito é a distância. Mas é muito bom. Vamos orar então em nome de Jesus. Amém? Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus. Agradecer o Senhor por esse conselho, por essa palavra que o Senhor nos enviou. Deus, em nome de Jesus, nós não queremos cometer esse erro. Nós não queremos, Pai, ser incrédulo, nós queremos ser crente. Por isso eu venho pedir ao Senhor que o Senhor venha destruir, acabar com todo espírito de incredulidade, toda dúvida, tudo isso venha cair por terra, que a gente consiga crer para ver a sua glória, Pai. Em nome de Jesus. E que nós também possamos conseguir descansar e confiar no propósito do Senhor para a nossa vida. Que nós descobrimos hoje que desde o nosso nascimento até a partida da gente nessa terra, já foi tudo programado, tudo, Pai, planejado pelo Senhor. E que a gente consiga esperar no propósito do Senhor, para que a gente não venha te atrapalhar. E eu paraliso toda a ação do mal, exigindo que saia agora da vida, da saúde, da prosperidade, do casamento, de todas as áreas da vida dessas pessoas. E todo espírito da dúvida, do medo, da incredulidade, eu estou expulsando em nome de Jesus e exigindo que não volte mais. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos o Senhor. Eu abençoo cada um deles agora. E todo espírito maligno, de enfermidade, doença, espírito da morte, da sequela, da invalidez, eu exijo que saia da vida dessas pessoas, mando que saia da saúde, eu estou expulsando para não voltar mais, em nome de Jesus. E Pai, eu os abençoo para a Tua glória. Peço, Senhor, que o Senhor consagre ali o cálice da saúde. E o Senhor transforma o cálice num poderosíssimo remédio. E toda pessoa que tomar ou até a beber da água em casa, que ela seja curada, seja livre em nome de Jesus. Pai, receba os dízimos, as ofertas que são entregues no seu altar. O Senhor disse que me honrarei. E Pai, cubra com o teu manto sagrado e leva todos em paz, em nome de Jesus. E vocês digam assim seja, e graças a Deus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Gente, podem beber do cálice, em nome de Jesus. E vamos na paz do Senhor. E Deus abençoe todo o pessoal do YouTube e do Facebook, em nome de Jesus. Amém, mãe? Deus abençoe, tá? Paz do Senhor. Fica na paz. Bebe, gente, bebe do cálice, tá? Meu amor, Deus abençoe isso. E o Valentim, nosso Valentim, como é que tá? Eu vou te mandar o vídeo dele de ontem com